Olá a todos, bom dia, shalom. Eu, eu tenho sido, com alguma frequência, e pela razão de que eu tenho bastante contatos, pessoas, amigos, né? Amigos e relacionados, de muitas crenças, muitas profissões, né? Não, muitos não no sentido de demasia, mas em bastante número, né? De pessoas que se importam, que procuram buscar, né? Que mexem com assuntos relacionados, de um lado, a ciência, de outro lado, a espiritualidade. E eu tenho, dentre esses amigos, pessoas muito queridas, que por talvez ingenuidade ou talvez ainda não terem suficientemente avaliado um e outro caso, acabam caminhando na senda, no direcionamento daquilo que é classificado como pseudociência. Então eu queria falar um pouquinho a respeito da pseudo. Eu não sou especialista em nenhuma delas, tá? Digamos que dentro da espiritualidade eu tenha caminhado um pouquinho mais longe. Mas eu queria traçar um paralelo, né? E paralelo entre a ciência, a espiritualidade e nessa conjunção tentar localizar a pseudociência. Para isso é evidente que para acelerar a minha pesquisa, minha busca, eu estou me valendo da inteligência artificial que me relacionou os tópicos que eu pedi com as devidas fontes e eu vou comentar então um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. O tema são as mãos, a função das mãos, o movimento das mãos, o poder, aqui estou colocando das mãos, né? Há poderes nas mãos, mas vamos analisar que tipo de poderes essas mãos têm. E, por favor, assista até o fim para não interpretar errado isso que eu disse agora, falando em poder de mãos, ok? Vou tomar um golinho de mate, porque é de manhã. E de manhã a gente precisa lubrificar. Muito bem. Vamos começar com a Bíblia. Na Bíblia, as mãos são símbolo de bênção. Então, na Bíblia, a imposição de mãos ela é frequentemente associada à bênção, como quando Jacó abençoou os filhos de José. E existe uma outra bênção que é mais ampla ainda, né? Que é a chamada bênção de Arão, que é bastante conhecida aí, principalmente do mundo evangélico e do mundo judaico, né? Em hebraico se chama Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes, que é a bênção arônica, né? A bênção arônica, ela diz assim, em português, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em hebraico é assim: Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vikuneka, Idsa Adonai panav elechem, Veyasen lecha shalom. O que significa isso? Esta bênção, ela começa lá no texto bíblico, diz o seguinte: E poreis as mãos sobre os seus filhos e sobre a nação de Israel, enfim, sobre as pessoas a quem deseja abençoar, e vão repetir então isso que eu falei. Acontece o seguinte: o Talmud é a literatura comentada judaica da Torá, né? Que é uma coleção muito grande, são 40 volumes, 10.000 páginas, enfim. Ele diz o seguinte, ele nos ensina o seguinte, tá? Como era, porque apenas diz poreis as mãos, mas não diz como é que deve pôr. Então o Talmud vai nos explicar. Ela era colocada assim, ó.
Esse gesto aqui, que o pessoal conhece pela série Star Trek, se eu não me engano, né? Onde o Mister Spock, aquele, aquele alienígena, esqueci até o nome do planeta que ele representa, ele, ele quando se aproxima de alguém e busca um gesto de paz, ele faz assim e diz vida longa e próspera, ok? Até eu vou fazer um pequeno parêntese, qual é a história desse gesto. O diretor, o diretor dessa série, ele pediu ao ator Leonard Nimoy, que era o Mister Spock, que ele criasse um gesto, uma frase que identificasse ele, né, como alguém desejando paz. E o ator Leonard Nimoy, que era judeu, ele lembrou que na sinagoga o rabino usava este gesto aqui. Esse gesto aqui em hebraico simboliza a letra Shin, ok? Shin de Shabbat, de Shaddai, de Shalom. Muito bem. Então, só que na bênção arônica, voltando ao tema, ele é feito assim, ó. São colocadas as duas mãos juntas assim, sobre a cabeça. O sacerdote ficava de costas para a Arca da Aliança, para o Santo dos Santos, ok? Que era onde, no centro da Arca da Aliança, isso está na Bíblia, está na Torá. A Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, sobre a Torá descia a glória de Deus, a luz da Shekinah. Essa palavra Shekinah não se encontra na Bíblia, mas se encontra nos escritos posteriores, né? Que é aquele facho de luz depositado no centro da arca, onde os dois anjos, com o Talmud nos diz que eram semblantes de crianças, né? Que os dois fitavam, um de cada lado, as asas cobriam e eles fitavam o centro da arca. É onde depositava a luz, ok? Depois, sobre isso aí dá para fazer um monte de comentários, é muito bonita essa história. Então, a luz ali depositada, ela emanava, ok? Essa emanação era entendida como a emanação do próprio Deus. Então, o sacerdote de costas para a Shekinah, o que acontecia? Acontecia isso, ó. Ele fazia esse gesto, né, de Shaddai, de Senhor dos Exércitos, Senhor das Hostes, Senhor dos Exércitos, de Shalom, ok? E ele levantava, então, sobre a cabeça. A luz passava por esse delta, por esse triângulo, ok? E ela se espalhava sobre o povo de Israel, que por sua vez cobria a cabeça, baixava a cabeça e fechava os olhos, porque ninguém pode fitar a presença de Deus. Então, e o chefe da família, né, o pai da família, ele abria o talit é aquele manto de oração, e com o talit ele fazia uma tenda e cobria a família e todos ficavam embaixo daquela proteção. Então, com isso, ele abençoava. Por isso que Deus faça resplandecer, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, aquela luz resplandecia sobre o rosto deles e eles eram abençoados. Muito bem. Então, essa é a principal bênção onde são usadas as mãos. Mas é interessante que as mãos não fazem a bênção. Ali era um gesto simbólico por onde a presença de Deus emanava. Então, é Deus agindo, não é poder no ser humano. Tá? Primeiro mito. Segundo, as mãos de Deus na criação. Claro que esta é uma metáfora, né? E Deus é descrito usando as suas mãos para moldar o ser humano a partir do pó. Naturalmente, nós temos aqui uma metáfora. Gênesis 2, verso 7. Nós temos também, ainda na Bíblia, as mãos como instrumento da justiça divina. Ou seja, as mãos de Deus são frequentemente retratadas como agentes de punição ou de correção, como no caso do faraó do Egito. Né? O braço de ferro de Deus tirou Israel do Egito com o braço de ferro. Temos metáfora aqui, ok?
Já no Novo Testamento, nós temos mãos na cura, né? Jesus curou doentes impondo as suas mãos, segundo a tradição e segundo o entendimento literário, vamos entender que continua sendo este gesto, impondo as suas mãos, ok? Como no caso da sogra de Pedro. A unção da mão dos sacerdotes. Então, o livro de Levítico, lá ainda no Antigo Testamento, descreve a função a unção das mãos dos sacerdotes como parte dos rituais de consagração, que continuava sendo esse gesto. Nós temos as mãos levantadas em oração, lá em Êxodo 17:11, quando Moisés levanta as mãos em oração para garantir a vitória de Israel contra os amalequitas. Vocês procurem lá em Êxodo, capítulo 17, verso 11, onde estava acontecendo uma guerra, e Moisés ficou no alto do monte, o exército israelita, israelense é o atual, é o israelita, lá lutando contra os amalequitas, e Moisés lá emitindo bênção, ou seja, ali levantando as mãos, significa que ele estava invocando a presença de Deus, invocando o poder de Deus, e a bênção era espalhada. Mas até Moisés tinha cansaço, e os braços, tenta ficar com os braços levantados por certo tempo, ele começa a dar começa a doer e tal, e ele cansava e baixava os braços. Quando ele abaixava os braços, Israel começava a ser derrotado. Então ele levantava novamente, Israel vencia. Aí os assistentes de Moisés perceberam isso e ampararam Moisés, seguravam as mãos dele levantadas para que o exército de Israel vencesse completamente a batalha. Então nós temos também as mãos, mas o poder não saiu das mãos, ele passou pelas mãos, ainda o poder de Deus. Nós temos na história de Pilatos, que lavou as mãos, como sinal de inocência, né? Ele lavou as mãos, né? Como símbolo de isenção da culpa de crucificação de Jesus. Então, tipo assim, eu lavo as minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Ele tirou, né, o corpo fora e passou adiante a culpa, quer dizer, se ele passou adiante, ela passou por ele primeiro, mas não vamos discutir isso aqui. Existe também, em Mateus, capítulo 14, verso 19, a informação de que das mãos que multiplicam. Então, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar as multidões, usando as suas mãos para abençoar os alimentos. Mãos marcadas pelos cravos. Então, após a ressurreição, Jesus mostra as marcas dos cravos nas suas mãos como prova de que ele é o Messias. Tá? João capítulo 20, verso 27. E temos ainda o toque de Jesus. Jesus tocava as pessoas com suas mãos para transmitir cura e compaixão, como no caso do leproso. Marcos capítulo 1, 41. Na ciência, tá? Então, na verdade, nas teorias científicas, né, a teoria evolucionista diz que o desenvolvimento do polegar oponível, ou seja, todos para cá e esse aqui para cá, foi um fator chave na evolução dos primatas, no desenvolvimento da ferramenta de Darwin. Eu não acredito nessas coisas, eu vou pular adiante, tá? A neuroplasticidade e o uso das mãos. Então, pesquisas, aí sim, ciência, mostram que o uso repetido das mãos pode alterar os padrões neuronais do cérebro, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Ok? Foi publicado por um cientista chamado Doidge em 2007. Isso é sabido, quer dizer, você repete, você se torna mais hábil, né? Sei por mim, pelo desenho, as pessoas que tocam instrumentos musicais e assim por diante. Ou seja, a constante repetição leva inevitavelmente à ação. Isso é uma interação do cérebro com as mãos. Habilidades controle motor fino e cérebro. Estudos revelam que áreas específicas do cérebro, como o córtex motor, controlam o movimento preciso das mãos. Então, isso é citado por Penfield e Boulder em 1937. Nós temos ainda habilidades manuais e desenvolvimento infantil.
Então, o desenvolvimento das habilidades motoras finas nas crianças está diretamente relacionado ao uso das mãos em atividade como desenhar e escrever. Então, foi Piaget, o educador, quem escreveu isso em 1954. E aqui eu faço um parêntese. Durante muitos anos eu dei aula de desenho e as pessoas, o grande problema de iniciar o aprendizado do desenho não é o desenho em si, o desenho é fácil, é o medo das pessoas de não conseguir, sabe, de não conseguir transmitir aquilo que estão pensando, de serem julgadas por um desenho feio, mal feito. Então, existe um bloqueio. Então, a primeira tarefa do orientador, do educador, para o desenho é quebrar esse bloqueio. E, modéstia à parte, Deus me permitiu saber fazer isso. Muito bem. Então, e eu sempre dizia que desenhar é mais fácil de escrever. Por quê? Porque do desenho para desenhar, começar o desenho, existe no máximo 10 regras. Tá? Para escrever, você tem que primeiro aprender a desenhar as letras. Então, já são 10 regras, mais algumas para desenhar as letras, né? Aí depois tem que separar as letras maiúsculas, minúsculas, né? Caixa alta, caixa baixa. E depois tem que, vai evoluindo, tem que compor as letras para formar as palavras. E depois de compor as palavras, existem as regras gramaticais para formar as frases e assim consecutivamente, até que chega em determinado ponto, você aprendeu a escrever uma redação bonita, né? Uma carta bonita, assim por diante. Aí muda de país, né? Você sai do Brasil e vai visitar a Grécia, já perdeu tudo, entende? Então, comprova-se de que desenhar é mais fácil que escrever. Existe um outro caso de amputação e o cérebro, né? Pessoas que perdem membros desenvolvem mapas cerebrais que reorganizam o controle de outras partes do corpo, inclusive as mãos. Então, isso foi comprovado em um estudo por um cientista chamado Ramachandran, esse nome provavelmente da Índia, né? 1995. Hemisférios cerebrais e lateralidade das mãos. Estudos mostram que a preferência por usar uma das mãos, ser destra ou canhoto, está relacionada ao hemisfério dominante do cérebro. Então, isso foi publicado por Oldfield em 1971. Mãos robóticas. A engenharia robótica tem desenvolvido próteses de mãos controladas pelo cérebro, utilizando sinais neuronais para movimentar os dedos. Isso foi publicado na revista Nature em 2016. Os sensores táteis nas mãos. Estudos sobre a pele mostram que as mãos possuem uma alta concentração de receptores táteis, né? Uma alta concentração nervosa, de terminais nervosos, o que as torna extremamente sensíveis ao toque. Isso foi publicado por Johnson em 2001. Temos ainda a teoria das cordas vocais. Não é a teoria das cordas na física, é a teoria das cordas vocais e as mãos. Algumas pesquisas sugerem que o desenvolvimento da linguagem pode estar associado ao uso das mãos para os gestos antecedendo a fala. Então, foi publicado por Corballes em 2002. O uso das ferramentas e a cognição. Então, o uso das ferramentas pelas mãos está ligado ao aumento do tamanho do cérebro, em uma medida aí que já entra em achismo, também vou pular essa parte. Agora vamos falar da pseudociência. Quiromancia, leitura das mãos. Tá? Essa é uma prática muito antiga que afirma que as linhas das mãos podem revelar o destino e a personalidade de uma pessoa. Reiki, tá? Mesma classificação. E a imposição de mãos. No Reiki acredita-se que a energia vital pode ser canalizada através das mãos para curar doenças. Aqui já começa a primeira diferença. Na bênção, tá? As mãos são apenas um vetor não tátil, um vetor visual, tá? E literalmente uma metáfora tridimensionalizada, tá? Demonstrando o seguinte: as mãos são a parte do corpo em que
a construção, a edificação, a modificação. Tá? Então, é através das mãos, mas através das mãos que Deus, por seu Espírito, pelo seu poder, pela sua vontade, pela sua palavra, Ele procede a cura, procede, enfim, tá? A bênção. Agora, então, não confundir bênção com poder. O poder não está nas mãos, ninguém tem esse poder para isso, mas vamos comprovar isso aqui adiante. Energia, bom, vamos falar de energias cósmicas. Eu não sou autoridade para isso, mas eu tenho amigos que são e já os consultei sobre isso. Energias cósmicas. O que são energias cósmicas? Vamos considerar o seguinte, ó. As explosões, os raios do Sol são é uma energia cósmica. Cósmico que vem do cosmos, vem do além da Terra, tá? Vamos ver, as famosas explosões solares, que equivale a bilhões de bombas atômicas, né? O poder de bombas atômicas explodindo, tá? É uma dessas explosões que aconteceram recentemente e acontece todos os dias, tá? Ela vem com todo o poder de bombas atômicas. Quando chega na Terra, o campinho gravitacional singelo, simplesinho da Terra diz o seguinte: show, fora, entendeu? Fora daqui, não nos interessa. E o máximo que acontece é, queimar algum sensor em algum satélite que está fora da Terra. Aqui dentro não acontece nada, tá? E lá no Polo Norte, porque está mais perto dos polos, então vai acontecer aquelas manifestações das explosões energéticas, né? E acontece a belíssima aurora boreal, é um conjunto de arcos e movimentos da estratosfera que colidem com o campo magnético da Terra e forma aquela beleza. Não passa disso. Então, se considerando que do Sol, que é a estrela que nos abastece de energia, né? Não acontece nada além daquilo que já está programado para a energia que ele nos sustenta. Como que eu vou receber lá de uma estrela que está a bilhões de anos-luz, milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, a uma distância incalculável, que a posição daquela estrela, daquele lugar, daquela energia que eu não vejo, vai passar por mim, pelas minhas mãos, que eu sou uma antena, e por essa antena eu vou, sabe, que nem esse Harry Potter aí, né? Criar mágica e sair raio da minha mão. Só em desenho animado e filme mesmo. Filme de ficção científica. Não tem fundamento nenhum, nem espiritual e nem científico isso aí. Existe outro. Energias das mãos em cura quântica. Bota uma palavra quântica em tudo. Esse aqui é um mate quântico. Pronto. Nossa, virou um super mate. Né? A pessoa nem sabe o que é quântico para começo de conversa. Chamam de física quântica, quando na verdade é mecânica quântica, né? Pseudocientistas argumentam que as mãos podem manipular campos de energia invisíveis para curar doenças ou melhorar o bem-estar. Nenhuma comprovação científica que nós vamos ver a seguir. Cristaloterapia e mãos, aí já mete cristal no meio. A pseudociência da cristaloterapia sustenta que o uso dos cristais nas mãos pode equilibrar os chakras e curar o corpo. Não vou comentar. Tá? Radiestesia com as mãos. Radiestesia é aquele negócio de com a varinha de pissigueiro, de qualquer árvore, achar água, tá? Usar as mãos, ou então duas varetinhas que elas se movimentam para lá e para cá. Usar as mãos para sentir a energia de objetos ou lugares buscando respostas e perguntas através de varinhas ou pêndulos. Tem também uma aliança no pêndulo e tal. Pendura num fio de linha e bota na barriga de uma mulher grávida e aí, de acordo com o movimento dele, vai saber se é menino ou menina. Eu nem vou comentar. Não precisa comentar. Reflexologia nas mãos. Acreditam que cada parte das mãos está conectada a um órgão interno e que pressionar esses pontos pode curar doenças. Esse é o mais comum, sabe? Esse é o mais comum. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu quero dizer assim, com extremo respeito a quem acredita nisso.
Mas eu não. Depois eu vou explicar por que, que eu não posso acreditar nisso. Eu não tenho razão, eu não tenho argumento para acreditar nisso. Eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso aí. Tá? Manipulação de aura pelas mãos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Não, mas por exemplo, você tá congelado, você está com frio. Aí bota os pés gelados numa bacia de água quente. Você vai aquecer. Não tem nada a ver com energia isso aí. Acontece o seguinte, o sangue circula, as terminações, né, as mãos, os pés, eles têm uma grande circulação, tanto nervosa quanto de circulação de sangue. Tá? O que acontece? O sangue vai passar por ali, é igual a uma serpentina. É igual a serpentina da geladeira, ou a serpentina do ar-condicionado. Ele vai passar por ali, ele vai aquecer, leva o calor, ou leva o frio, seja o que for, e o corpo começa a reagir. Tá? Vamos lá. Mãos como canal para chakras. Né? Vamos definir o que são chakras para quem não conhece o assunto. Eu também não conheço o assunto, mas eu já ouvi muita coisa, já li muita coisa. Chakras é o seguinte, dizem, isso aí vem chamar de medicina, não é da medicina, vem de crenças orientais, especialmente da Índia, tá? Começa pela Índia, depois se espalhou pelo Japão, pela China, tá? Mas basicamente na Índia. Essas coisas começam na Índia. Diz o seguinte, que nós temos 7 pontos no corpo, né? São chamados chakras, né? São como se fossem antenas de energia, canais de energia. Começam na cabeça e vai espalhando até chegar lá no dedão do pé. São 7 chakras, só que é como se assim, é como se fossem os ossos da coluna vertebral. Quando a pessoa faz exercício ou dorme errado ou exagera alguma coisa, a coluna começa a ficar meio torta, meio desengonçada ali. Então, que os chakras fazem a mesma coisa, é como se estivessem bagunçados. Então, que esse poder das mãos do energizador, ou dos cristais, ou de sei lá o que, ou determinadas ondas cerebrais, ou determinadas mantras que ficam recitando e tal, os chakras, opa, é comigo, eles se realinham, tá? Mais ou menos como acontece com o som, né? Quando tem uma frequência, existem, né, ali no YouTube está cheio desses estudos, desses testes. Eles colocam um monte de pó de fuligem, né, ou farinha mesmo, em cima de uma superfície de plana, né? E aí ligam uma caixa de som e começam a alterar a frequência e eles vão formando desenhos. Tá? Então, o entendimento é mais ou menos esse também, que isso acontece com os cristais, com a luz, com a cromoterapia, com as mãos e assim por diante, e com os mantras repetidos. Que os chakras se alinham, que daí as energias cósmicas do universo, elas podem passar, fluir por eles, né? E nós servimos de fio terra para combinar com as energias telúricas, ou seja, da Terra. Tá? Ou seja, parece que o cosmos só se organiza se tiver alguém, um canal receptor. Tá? Esse é o tal dos chakras. Que mais? Magnetismo animal de Mesmer, ou chamado mesmerismo. O Mesmer, ele acreditava que podia usar as mãos para manipular fluidos magnéticos do corpo, curando doenças. Mesma vibe. Palmoterapia é uma técnica de cura alternativa que sustenta que as palmas das mãos possuem propriedades curativas especiais quando usadas em massagem ou terapia de toque. Bom, aqui por esse gancho, eu sou mais ou menos levado a concordar, não é por causa do poder das mãos, mas é pela manipulação. Ele massageia o músculo, ele muda ali o ponto de tensão, ele faz fluir o sangue naquela área, massageado pelo calor, pelo movimento, assim por diante. Então, isso tanto pode ser feito pelas mãos, quanto por esses aparelhinhos. Até meu filho andou comprando um desses que vibra, entendeu? Tem outros recursos que não são necessariamente as mãos. Não tem nada a ver com energia, tem a ver com uma energia mecânica ali, mexendo, né? Vamos em frente. Leitura de dedos.
Algumas práticas esotéricas afirmam que a forma e o comprimento dos dedos revelam características de personalidades e traços espirituais. Tá bom. Então tá. Então, vamos ver o que acontece. Manipulação. Impressões digitais na astrologia. Eita, mãe do guarda. Alguns astrólogos acreditam que as impressões... Acreditam, olha bem uma coisa. Alguns astrólogos acreditam. Aqui não tem nenhum estudo científico, não tem, quer dizer, até tem, que não chega a nada, tá? Que impressões digitais podem fornecer pistas sobre personalidade e o destino de uma pessoa. Bom, isso é verdade. Né? Se o camarada cometer um crime, a impressão digital dele está ali, ele vai fornecer todas as pistas sobre ele e sobre o caráter daquilo que ele fez. Isso é ciência pura. Tá? Isso aí tem a ver com a marca, o carimbinho que ele deixou ali, não tem nada a ver com o desenho da impressão digital. Imagina o seguinte, a impressão digital é uma coisa única. Essa aqui, a minha da mão direita, não é igual à da mão esquerda, que não é igual dos outros dedos. Ou seja, multiplica isso aí, só os que estão vivos hoje, por 7 bilhões de pessoas, vezes 10, são 70 bilhões de impressões digitais. Vezes as pessoas que já existiam, todas elas são diferentes. Não existem duas impressões digitais iguais, não existem. Tá? E aí o seguinte, esses teóricos, eles são capazes eles fazem a leitura, eles pegam essa aqui, não, isso aqui quer dizer isso, isso e isso. Eles estudaram 70 bilhões de impressões digitais e chegaram a uma conclusão. Tá? É só o que eu posso pensar. Manipulação bioenergética pelas mãos. Repete o que teve lá em cima. Algumas práticas afirmam que as mãos podem ser usadas para manipular o campo bioenergético do corpo, promovendo a cura. Quer dizer, eu tô com a perna quebrada, né? Porque aqui não diz que cura. Eu tô com a perna quebrada e tu vai lá e manipula, não encosta a mão, apenas então, e pronto, a perna vai se curar sozinha. Tá? Energia curativa dos mestres das mãos. Práticas alternativas sustentam que certos indivíduos têm mãos com capacidades curativas naturais que podem ser usadas para tratar doenças. O nome disso aqui é charlatão. É o nome em português que se dá para essas pessoas. Cromoterapia em mãos. Uso de cores projetadas pelas mãos em pseudociências para curar doenças ou melhorar o estado emocional de uma pessoa. Bom, aqui é o seguinte, pseudociência, o problema da pseudociência, tá, é que em alguns casos ela pega um pouquinho da ciência verdadeira, tá, e bota no liquidificador e mexe tudo e acha que o que sai dali é resultado. Não é. Tá? O que acontece é o seguinte, a cor em si, ela nada mais é do que um fenômeno físico, tá? Da óptica. Eu vou tentar ilustrar assim bem rapidinho, de uma forma bem didática. Vou tentar que seja. Vocês imaginem o seguinte, a cor nada mais é do que um conjunto de comprimentos de onda, que refletidos sobre uma superfície, elas emitem determinados resultados, tá? Então, por exemplo, imagine o seguinte, que a onda da cor vermelha seja este comprimento aqui. Imagine aí na sua tela este comprimento. Aí depois vem o amarelo, que faz este comprimento aqui, ou seja, um pouco mais veloz. Aí depois vem o verde, que faz este comprimento. E aí, assim, à medida que o conjunto de cores toca em uma superfície, ele cria um determinado campo, né? Como se fosse uma película imaginária, uma película energética, tá? Quando não tem cor nenhuma, a ausência de cor forma o preto, nós chamamos de preto. Quando todas as cores, tá? As cores do prisma. Prisma é o quê? É um objeto de cristal de onde vem a luz branca do Sol e ela é distribuída. Quando eles se complementam em si, ficam uma superfície plana. E esta superfície plana, dentro da física, ela se completa e ela reflete a luz que veio, ela não absorve mais. É o branco.
Branco é a soma de todas, não é a mistura, é a soma de todas as cores. Por isso que quando você coloca uma superfície preta ou escura no sol, a tendência é que ela aqueça mais que a superfície branca. Por isso que se pintam prédios de branco assim por dentro, porque ele manda de volta os raios infravermelhos e os raios ultravioletas e mantém um certo conforto térmico, tá? Isso é física, isso aí não tem nada a ver com... Então, claro que eu posso... a luz mais concentrada, menos concentrada, através de determinados equipamentos, eles promovem calor, ok? Calor, o que ele faz? Vibrar moléculas, porque a gente tem muita água, então ele faz vibrar as moléculas de água. Molécula de água vibrando é o quê? Calor. Calor no corpo significa o quê? Movimentação, sangue movimentando, sabe? Então, isso é física, isso é ciência, tá? Não é que a cor, ó, vou te jogar um amarelo e tu vai ficar em paz. Não é assim. Existe também outra coisa, o fenômeno que é muito estudado pela psicologia e pela psicodinâmica das cores, mas na verdade é física. Por exemplo, porque vocês lembram, quem é mais velho, lembra que antigamente os hospitais e o pessoal médico, enfermeiro, alguns ainda vestem tudo branco, não se usa mais branco, se usa verde água ou azul clarinho, tá? Por quê? Porque a cor tem influência sobre o comportamento da pessoa, mas não. Tá, mas e o cego? Igual, ele vai sentir igual. Por quê? Porque a reflexão dos raios luminosos ele vai devolver menos intensidade a essa pessoa. Por exemplo, para um quarto, por exemplo, uma criança hiperativa, é utilizado o rosa pink, aquele rosa mais chocante. Por quê? Porque aquele rosa cria um efeito na criança tranquilizante. Eu estou dando um exemplo, mas existe, a internet está cheia disso aí. Tá? O nome disso aí é psicodinâmica das cores, que não tem nada a ver com energias, nada. É apenas a quantidade de raios luminosos, pode ser do sol, pode ser de uma lâmpada, tá? Que são refletidos por essa superfície e a pessoa bate na pessoa e a pessoa vai reagir, o corpo da pessoa nem está percebendo, mas o corpo vai reagir de acordo com isso aí em função da temperatura que vai modificar, ok? Fisionomia, não é fisionomia, fisiognomia das mãos. Não, é que está em português de Portugal. É fisionomia das mãos, o desenho das mãos. É uma forma de pseudociência que sustenta que características físicas das mãos podem revelar traços do caráter ou do futuro da pessoa. Tá? Isso aí, no tempo dos gregos, tinha uma ciência que era... Esqueci o nome agora. Não, é fisionomia, eram os fisionomistas, tá? Eles diziam não apenas as mãos, o rosto, tá? Demonstrava o caráter da pessoa. Então tem até uma história engraçada que diz que Sócrates, o filósofo, ele era muito feio, né? Para os padrões de Atenas, para os padrões gregos, que enalteciam a beleza. Então ele era muito inteligente e muito feio. Aí apresentaram a ele um fisionomista, né? Esse fisionomista olhou para ele e disse assim: eu vejo que o senhor detém todas as paixões humanas, todas as paixões do mundo. Paixões aqui no sentido de todos os defeitos do mundo, né? O senhor é muito feio. Aí Sócrates respondeu: vejo que me conhece, meu senhor. Eu tenho em mim todos os defeitos do mundo, mas eu os consertei um por um. Tá? Essa pseudociência da fisionomia, dos fisionomistas, ou fisiognomia nesse caso, ela perdurou até o século XIX, quando muitos casos nos tribunais era utilizado o sujeito, ele tem cara de assassino, então ele é assassino, tem cara de bandido, ele é bandido, sabe? Depois, claro, isso aí caiu por terra. Vamos lá. Agora, vamos ver alguns contraditórios, tá? Então, os tópicos relacionados ao uso das mãos na pseudociência frequentemente entram em contradição com a descoberta da ciência médica e da mecânica quântica. Nós vamos explorar dessas contradições citando autores e publicações respeitados. Então, primeiro assim, contradições entre pseudociência e medicina.
Começa com Reiki e imposição de mãos versus medicina baseada em evidências. O Reiki e outras práticas de imposição de mãos afirmam canalizar energia vital para curar o corpo, o que contraria diretamente a medicina baseada em evidências. Então, estudos controlados e revisados por pares não conseguiram demonstrar que essas práticas têm efeitos terapêuticos que vão além do placebo. Placebo é quando você toma um remédio pensando que vai fazer bem, e aquilo ali é água com farinha, água com açúcar, e assim por diante. Então, a fonte científica disso é a revisão feita por Elizabeth Ernst e Kevin Smith em 2018, no International Journal of Clinical Practice, e concluiu que não há evidências robustas que sustentam o Reiki como uma forma eficaz de tratamento médico. Então, é muito recente esse estudo, com toda a tecnologia disponível. O artigo destaca que o efeito do Reiki é comparável ao placebo, sendo suas alegações baseadas em conceitos não reconhecidos pela biologia ou pela física médica. Depois eu vou falar sobre esse conceito aí dentro da... Não, mas o cara não tem fé. Eu vou falar sobre isso depois. Reflexologia nas mãos versus neurociência. Muito bem, a reflexologia afirma que pressões em pontos específicos das mãos podem influenciar órgãos internos. No entanto, a neurociência mostra que, embora haja uma relação entre os receptores táteis nas mãos e no cérebro, não existe evidência de uma ligação direta entre pontos nas mãos e órgãos internos. E a fonte científica disso são vários estudos, incluindo uma análise publicada no Medical Journal of Australia em 2009, por P.C. White. Revelam que os fundamentos da reflexologia carecem de suporte científico. Não há vias anatômicas ou neurológicas conhecidas que justifiquem a ideia de que pressionar parte das mãos afeta diretamente órgãos específicos. Terceiro, quiromancia, leitura das mãos. Esse é muito antiga, né? As ciganas e que chegam, vamos, freguês, bota 50 na mão da cigana que eu vou te dizer um número que vai te dar uma sorte. Tem uma morena te incomodando na vida. Tá? A quiromancia. A quiromancia afirma que as linhas das mãos revelam o destino e a personalidade de uma pessoa. Mas a biologia moderna mostra que as características são demonstradas por fatores genéticos e ambientais. Não há nenhuma evidência científica que suporte a ideia de que as linhas da palma ou a forma das mãos estão ligadas a traços de personalidade ou eventos futuros. E a fonte científica disso é o geneticista Robert Sapolsky no livro Behave, The Biology of Humans and Our Best and Worst, 2017. Ele discute como traços de comportamento humano são moldados por interações complexas entre genética, neurobiologia e ambiente, e que a quiromancia não tem base científica. Contradição entre a pseudociência e a mecânica quântica. Energia curativa das mãos e campos quânticos versus mecânica quântica. Muitas práticas pseudocientíficas, como a cura quântica ou a manipulação de campos energéticos pelas mãos, afirmam utilizar conceitos da física quântica para justificar suas alegações. No entanto, essas alegações distorcem os princípios da mecânica quântica, que descrevem o comportamento das partículas subatômicas e não energias curativas visíveis. E a fonte científica é o físico teórico Lawrence Krauss, em seu livro A Universe from Nothing, em 2012, ou seja, o universo de nada. Explica que a mecânica quântica trata de partículas em nível subatômico e não fornece suporte a ideias de cura energética ou manipulação de campos bioenergéticos. Ele critica o uso do termo quântico em pseudociências, classificando essas afirmações como uma má interpretação dos fenômenos físicos gerais. Quer dizer, ele critica o uso do termo quântico. Isso que acho que nesse tempo ele ainda não tinha ouvido falar, por exemplo, dos coach quânticos. Tem disso também, coach quântico, né? O toque terapêutico e a manipulação da aura versus mecânica quântica. Então, o chamado toque terapêutico afirma que a energia invisível pode ser manipulada com as mãos para curar, como se eu tivesse uma bola de energia assim e com a mão fosse jogando ela para lá e para cá, né? Alegando que as partículas quânticas permitem essa interação. E aí, essa bola, ela não só pode ser jogada para...
segundo essa teoria, para lá e para cá, como ela pode chegar e ela descobre direitinho onde é que está o problema no fígado, no rim, enfim. E sob condições específicas que não são aplicáveis à escala macroscópica do corpo humano. E a fonte científica é o físico Brian Cox em The Quantum Universe, Everything That Can Happen Does Happen, 2011. Ele discute como os fenômenos quânticos não podem ser extrapolados para justificar práticas de cura energética. Ele sublinha que a mecânica quântica é mal interpretada por praticantes da pseudociência e que aplicam indevidamente conceitos quânticos ao nível humano. Então, as práticas pseudocientíficas como Reiki, quiromancia, reflexologia, frequentemente fazem alegações sobre o uso de energia ou campos quânticos que não são apoiados por evidências científicas. Ao contrário, a medicina baseada em evidências e a física quântica ou mecânica quântica demonstram que, ou o departamento da física que estuda quântica, demonstram que essas práticas carecem de base empírica e frequentemente se baseiam em conceitos mal compreendidos ou aplicados corretamente ou muito em achismo. E agora eu quero fazer o seguinte paralelo. Existe, o que acontece? A pseudociência é uma tentativa a priori, não empírica. Né? O que é a priori? Aquilo que são elucubrações, aquilo são as reflexões, empírico, aquilo que eu já testei e funcionou. Então, as elucubrações a priori, a tentativa de que essas elucubrações a priori, né, ou melhor, que a ciência, que aqui estudada com literatura, com estudos, com tudo, ela possa ser aplicada à espiritualidade. Então, essa pseudociência, na verdade, é uma tentativa de mesclar as duas. Tá? Só que, sim, água e óleo não se misturam. Significa assim, alguém pode perguntar, mas então tu não acredita, tu não tem fé? Claro que eu tenho fé, tenho muita fé, eu acredito muito na intervenção de Deus na minha vida, no dia a dia, assim por diante. Mas eu acredito bastante também na ciência, eu acredito na capacidade que Deus deu aos homens para realizarem experimentações e com métodos científicos e com conhecimento, com equipamentos, instrumentos, assim por diante, tá? De solucionarem ou tentarem solucionar o máximo possível os problemas da minha saúde, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Eu separo as coisas. Vou dar um exemplo. Perna quebrou, Deus me livre. Não aconteceu, mas eu tô dando um exemplo. A perna quebrou. Pode vir alguém, porque assim, ó, aquilo que funciona para uma coisa tem que funcionar para outra também. Ou seja, se eu puser as mãos sobre uma pessoa e das minhas mãos sair poder, que eu sou uma bateria, vou descarregar poder, descarregar energia lá, vai ter que funcionar. Aí a pessoa vem, esfrega, e tal, cristais, etc. E a minha perna continua quebrada, não acontece nada. Aí ele diz assim, não, mas tu não acreditou o suficiente, não teve fé suficiente. A culpa não é minha, a culpa é tua que não acreditou. Só um pouquinho, espera um pouquinho. Então, isso aí deixou de ser ciência. Porque se eu tenho que acreditar para funcionar, não é ciência. Aí é fé. E eu acredito na fé. Então, só que eu sei dosar o quanto eu posso acreditar em alguma coisa com resultado sobrenatural, que daí não depende de mim, não depende do poder de ninguém. Depende da vontade de Deus em agir na minha vida e dizer, ó, vou te curar ou eu não vou te curar porque eu preciso de ti doente, porque eu quero te dar um exemplo, eu quero te dar um ensinamento, eu quero te dar humildade, seja o que for. Daquele que chega do ortopedista que chega com uma tala, que faz uma cirurgia, que coloca o osso no lugar, que bota uns pinos ali, e dá antibiótico para não infeccionar, etc, etc. Aí, com fisioterapia adequada, o tempo adequado, a alimentação adequada, a minha perna se restaura, se restabelece. Isso acontece todos os dias, né, dentro da medicina. Isto é medicina. Ah, não, mas e a fé, onde é que ficou nisso? A fé ficou em entender que Deus capacitou essas pessoas, deu instrumentalização, deu ciência, deu conhecimento para que essas pessoas possam colocar em prática a boa medicina, né?
A medicina que depende. Agora, mas escuta, então o médico não precisa ter fé, claro que ele precisa, porque ele também ele depende. A mente aberta dele, o bom funcionamento das mãos dele em operar, em investigar, depende sim, depende de Deus o tempo inteiro, depende não é a energia de Deus, é o poder. Não confunda energia com poder de Deus. Não, tá? Energia é algo criado por Deus. O poder de Deus vai muito além disso. Então a fé, ela me mostra algo que vai além da energia. É muito além da energia e é dosada. É dosada por Deus de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Tá? Não é a vontade, não é o poder de quem está com as mãos ali fazendo blulu que vai funcionar. Ok? Agora, onde que as mãos podem ser bem aplicadas na cura? No carinho, no afeto, no afago, né? Em fazer uma sopa para quem tá doente e assim por diante. Claro que as mãos trabalham, mas as mãos trabalham cooperando com o bem-estar e não poder direto. Então, repito, carinhosamente, respeitosamente, as pessoas que acreditam nisso, eu não quero com isso mudar a crença das pessoas. Ela quer acreditar, vai acreditar no que ela quiser, tá? Agora, para eu acreditar em alguma coisa, eu tenho que ter base. Mas espera um pouquinho. A fé não é a certeza das coisas que não se veem? Sim. Só que a fé não é irracional. A fé é racional. Aí, para chegar nessas conclusões da minha fé, eu preciso ter uma base de construção dessa fé. Existem estruturas que constroem a fé, que te ajudam a sustentar a fé, em evidências, em base histórica, assim por diante. Para isso, eu uso a Bíblia, tá? A minha biblioteca de fé é a Bíblia, tá? E, claro, a literatura complementar e a análise profunda de cada termo, de cada palavra, tá? É o meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus não muda o relacionamento de Deus comigo, entendeu? Não é por eu buscar a palavra de Deus, buscar entender a palavra de Deus, que eu vou me tornar mais poderoso ou menos poderoso, ou que eu vou manipular Deus de acordo com o meu conhecimento, ou com a minha fé, ou com a minha boa vontade, ou com a minha ignorância. Deus não se deixa manipular. Agora, para que serve então a fé? Para me dar conforto. Só para isso. Ok? A fé serve para me dar conforto enquanto eu estiver nesse mundo. Eu espero o mundo vindouro e a fé me dá conforto para que eu me dê a certeza de que eu vou estar e a confiança de que eu vou estar no mundo vindouro, mas também não é por mérito meu. Nesse caso das pseudociências, parece que a gente está utilizando a credulidade das pessoas, ok? Está utilizando a credulidade das pessoas de que eu, manipulador, tenha poder para resolver o problema de saúde delas, ou seja lá o que for. E não é isso que acontece. Então, onde é que está o meu poder? Eu não tenho poder, eu tenho capacidade. Capacidade de orar por aquela pessoa, capacidade de que Deus promova uma cura, mas pode ter certeza que Deus não precisa de manipuladores. Se Deus quiser promover uma cura milagrosa, Ele vai promover, e já promoveu, inclusive em mim, tá? Curas inexplicáveis. Deus pode promover, Deus não precisa de manipuladores. Deus não precisa de sons ininteligíveis e frequências, Deus não precisa disso, nada disso. Ele criou todas as coisas. Tá? E Deus não precisa dos cientistas e dos médicos. O que Deus faz é dar capacidade aos seres humanos para que estudem coisas que promovam o conforto e o bem-estar de outros seres humanos. Isto é a ciência, isso é o ser humano. O resto é achismo. Um feliz sábado a todos, ok? Desculpem pelos 54 minutos, mas eu queria dar esse esclarecimento a respeito da minha fé, não da dos outros.